Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que se manifesta, e Ele age através de situações, de coisas, como um arbusto, mas Ele também fala através de pessoas. E nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para que nesse momento você coloque sua atenção na palavra. Eu sempre digo que até esse momento é o momento do culto onde nós entregamos a Deus, entregamos nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição, a nossa gratidão. Mas agora é o momento quando Deus entrega para nós aquilo que Ele quer compartilhar através da sua palavra. Então abra o seu coração para Jesus. O Mateus, ele disse no início do culto, em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E é o nosso coração, o coração é o centro da vontade, das emoções, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso sentir. E é lá que o Senhor quer operar, é dali que o Senhor quer fazer fluir todo o comando que Ele quer desenvolver na nossa vida. Então abra o teu coração para Jesus, amém? Abra o seu coração para Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Primeiros Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Embora tenhamos um bom número de pessoas aqui hoje, faltou muita gente hoje. Não estou vendo aqui, estou vendo o irmão Wander lá, mas não estou vendo a Cruzina, o Gerson, o Lauro, estou vendo a família do irmão Jorge, que é uma família numerosa, Lidiane também não veio hoje. Então a gente vai vendo, está faltando um bocado de gente aí, mas glória a Deus por nós que estamos aqui. 1 Coríntios 4, 14. Quem achou diz amém? Então vou estar lendo, os irmãos acompanhem, por favor, com as suas Bíblias abertas. O apóstolo Paulo falando da igreja, ele diz assim: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas ainda alguns ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, e se o Senhor quiser, então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém, igreja? Queridos, hoje de manhã eu estava falando com a igreja, sobre essa questão de a igreja se posicionar hoje em relação a muitas questões que são tidas como polêmicas aí fora, Alguns dias atrás foi noticiado, pelo menos no YouTube, até na televisão, uma oposição feita ao pastor André Valadão, porque ele falou sobre o assunto relacionado a, vamos dizer assim, a esta ação que está sendo desenvolvida hoje pelo grupo LGBTQIA+. E aí surgiram muitas discussões de pessoas não crentes, de crentes. E aí eu faço a seguinte pergunta, porque eu analisei como pastor, a gente tem que olhar tudo, avaliar o que está acontecendo e também se posicionar. Porque eu penso assim, irmão, se eu como pastor não me posiciono, eu estou sendo covarde, Se eu tenho uma missão dada por Deus, de conduzir a igreja de Deus, a igreja não é minha, é a igreja do Senhor,
E eu tenho que ter a visão de que aqui dentro estão vidas que são preciosas para o Senhor. E essas vidas precisam ser dirigidas, orientadas, ensinadas dentro da palavra de Deus, para que elas possam viver o que Deus quer que elas vivam dentro da sua vontade. A vontade que Ele revela através da sua palavra. E aí eu fiz uma pergunta para os irmãos que estavam aqui na IBD hoje. Amar é você se calar em relação aos pecados do outro, por respeito à individualidade do outro? Ou amar é você ter a coragem de chegar para o outro e falar sobre o seu pecado, com a intenção de ajudá-lo a sair do pecado, com a intenção de mostrar àquela pessoa que o que ela está vivendo, o que ela está praticando, o que ela está fazendo é desagradável ao coração de Deus, vai trazer problemas sérios sobre a sua vida. Então, qual é a postura? Amar é se calar, não vou falar, vai dar conflito? Ou amar é ter a coragem de falar com outros sobre os seus pecados, sobre as suas falhas? Irmãos, eu vejo assim, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender que Deus primeiro se revela ao homem através da lei. Amém, irmãos? O Velho Testamento é lei. Deus fala, Deus falou com o povo, Deus usou uma nação chamada Israel para se manifestar ao mundo inteiro. Só que Ele deu a essa nação uma lei, e Ele procurou trabalhar no coração do povo através dessa lei. Quando Jesus veio, inicia-se uma nova aliança, baseada e fundamentada na graça. Só que a lei não foi abolida. Jesus, Ele não disse, gente, eu cheguei, vim trazer a graça do Pai e agora estou abolindo a lei. Não foi isso que Jesus disse. Jesus diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus cumpriu a lei, integralmente Ele cumpriu a lei. Mas Jesus não cumpriu a lei como os religiosos a cumpriam, como se fosse simplesmente um compêndio de regras, onde você tinha que viver o amor, mas baseado numa regra rígida, que muitas vezes fluía como uma atitude religiosa, mas vazia de amor. Jesus fez o contrário. Ele disse que nós devemos servir ao Pai, e que a verdadeira vida com Deus é uma vida regenerada pela graça, que se fundamenta no amor a Deus e no amor às pessoas, porque quem ama a Deus e quem ama as pessoas cumpre a lei. Com efeito, cumpre a lei, porque quando eu amo a Deus, não é pesado para mim me santificar. Amém, irmãos? Quando eu amo a Deus, não é pesado para mim obedecer a sua palavra, porque o próprio Senhor Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e será amado de meu Pai, e viremos a Ele, e nele faremos morada. Sabe o que acontece quando você obedece a vontade de Deus, os mandamentos de Deus? Quando você cumpre o que Deus quer, você está demonstrando a Deus que você o ama, e Ele vem e mora em você, Ele vem e enche a tua vida da sua presença. Quando eu amo a Deus, não é penoso, não é difícil. Quando eu amo o meu irmão, o meu próximo, eu não vou cobiçar o que é dele, eu não vou matar o meu irmão, porque eu amo ele. Você mata alguém que você ama? Irmão Jonas, você mata alguém que você ama? Não tem como, né? O amor te segura, né? Se você ama, você não consegue pensar em matar aquela pessoa, porque o amor que está dentro de você não deixa você desenvolver esse sentimento dentro do seu coração. Então quem ama não mata, não rouba, não furta, não agride, né? Então Jesus ele vem mostrar que a lei civil, jurídica e cerimonial do Velho Testamento, ela passou, mas a lei moral de Deus, ela nunca passa, porque o mesmo Deus, irmãos, que não aprovava adultério no Velho Testamento, Ele continua não aprovando adultério hoje. Amém? O mesmo Deus que considerava pecado matar e tirar a vida de uma pessoa no Velho Testamento, Ele continua também dizendo que Ele não aprova matar nenhuma pessoa hoje. Nós temos que entender que a lei do Velho Testamento, ela tem três aspectos: civil e jurídica, cerimonial e moral.
A lei civil e jurídica do Velho Testamento e a lei cerimonial do Velho Testamento, elas nasceram da lei moral de Deus. A lei moral de Deus não muda, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se no Velho Testamento 2 homens deitarem juntos e terem relação sexual era pecado, continua sendo hoje. Amém, igreja? Se no Velho Testamento 2 pessoas do mesmo sexo coabitarem e desenvolverem uma relação sexual era pecado, continua sendo hoje. O que mudou, pastor? Mudou que a lei jurídica do Velho Testamento não se aplica mais hoje, porque naquela época era apedrejado. Hoje não. Hoje a pessoa vive tranquilo. Só que ela tem que entender que aos olhos de Deus o que ela está fazendo não é correto. Irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje o mundo está trabalhando para calar a tua boca. O mundo está trabalhando para fazer de você e de mim um covarde na fé. E para a gente confundir a nossa cabeça sobre o exercício do amor em Cristo. Exercitar amor não é fazer vista grossa aos pecados dos outros. Exercitar amor não é aprovar aquilo que Deus não aprova, porque a opinião pública está dizendo que eu tenho que andar assim. Porque o que o inimigo, o que o diabo quer hoje, irmãos? Ele quer que a igreja, ela perca sua autoridade espiritual, aprovando aquilo que Deus não aprova, cedendo às pressões impostas pelo mundo, seja através dos meios políticos, da cultura, da mídia, para que a gente relaxe espiritualmente e diga, bom, está todo mundo aceitando, eu vou aceitar também. Não, irmãos, a gente tem que entender quem nós somos e quem Deus é, porque um dia nós vamos prestar contas para Ele. Um dia você, eu, cada um de nós que está aqui, vai estar perante o justo juiz. E qual é o livro jurídico que ele vai usar para julgar? Esse aqui, ó. Toda lei tem um livro jurídico, tem uma constituição. O Brasil tem uma constituição, irmãos? O reino de Deus também tem. Chama-se Bíblia, a palavra de Deus. Então nós temos que entender que esta palavra não julgará no último dia. Jesus diz: eu não vim julgar, eu vim salvar os que se perderam. Porém, esta palavra vos julgará no último dia. Então hoje nós vemos um tempo em que o mundo está trabalhando para confundir a mente dos crentes, para fazer com que a igreja se torne parceira, cúmplice do erro daqueles que estão rejeitando a Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, lá em Romanos 1:32, dignos de morte os que tais coisas praticam, e também aqueles que aprovam. Quando você vai em Romanos 1:32, já é o final de um monte de situações que está ali descrito, que o Senhor condena. Estariam várias situações, irmãos, relacionadas à infidelidade nos contratos e tudo mais, mas está ali a experiência ou homossexual, né? Está ali, irmãos, todas essas questões, muitas coisas estão ali, mas ali também está a questão da homossexualidade. Dignos de morte os que tais coisas praticam, não só os que a praticam, mas também os que aprovam os que praticam. Em outras palavras, eu não faço, mas eu aprovo. Tá bom, irmão, você está igualzinho. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Então, eu entendo assim, irmãos, que amar alguém de verdade é você ter coragem de fazer o que Deus fez. Deus mostrou a lei para o homem. A lei, ela veio para revelar ao homem os seus pecados. Está aqui, ó, todos os pecados que vocês cometem. Só que agora eu trouxe a graça, para que vocês possam encontrar na graça a condição de vencer a lei e de ter acesso ao meu reino, à minha presença, porque pelos méritos de vocês nunca conseguirão, mas pela graça que eu revelei a vocês através do sacrifício do meu Filho na cruz, vocês têm condição de vencer o pecado, vocês têm condição de vencer essa questão de não conseguir fazer a minha vontade, porque meu Filho fez, e nele você também se tornou aprovado diante da minha vontade. Então, queridos, Deus primeiro lhe mostrou o pecado, depois lhe mostrou a solução do pecado, a graça. Hoje nós temos que ter coragem
em amor, de dizer, isso é pecado, Deus não aprova, em amor, irmãos, amém? Em amor, porque, irmãos, quem está no adultério está em pecado? Sim ou não, irmãos? E às vezes eu te coloco do lado de um adúltero para você chegar lá com amor e dizer, meu irmão, você não pode fazer isso, isso é pecado aos olhos de Deus, né? Sua família, sua casa, sua esposa, né? Se tem filhos, seus filhos, pensa melhor, tal. Chega e fala com amor, porque quando nós lemos esse texto aqui de 1 Coríntios 4,14, vou pedir para você olhar aí novamente, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para admoestar vocês, como filhos amados. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos? Falando com a igreja dos seus erros, falando com a igreja dos seus pecados. Sabe o que significa a palavra admoestar? Admoestar significa corrigir em amor, significa advertir, significa sentar do lado de alguém e dizer, ó, esse caminho que você escolheu não é bom, o final dele não é bom, né? É hora de mudar, é hora de repensar os seus caminhos. Então o apóstolo Paulo, o que ele está fazendo? Ele está fazendo vista grossa aos pecados da igreja? De jeito nenhum, irmãos. Se você ler 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo aqui, ele fala de muitas situações que eram difíceis de serem tratadas. Paulo fala de contendas, dissensões, partidarismo na igreja. O capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre toda a imoralidade sexual, e ali ele fala tanto do adultério, da fornicação, ele fala da homossexualidade, para aquele que é ativo, para aquele que é passivo na relação homossexual. Ele fala do corpo como templo do Espírito Santo, e que todo pecado cometido fora, todo pecado que não é sexual, ele é cometido fora do corpo, mas aquele que peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Ele vai falando de assuntos delicados, ele fala de um incesto na igreja, ele fala de um filho que dormiu com a sua madrasta, ou seja, que era mulher do seu pai, e tudo isso no ambiente de crente. Os irmãos conseguem entender o que eu estou falando aqui? Não é porque você não é crente que você não pode pecar, não é porque você é crente que de repente você não pode se desviar da vontade de Deus. Pode acontecer sim, porque aquela igreja ali de 1 Coríntios, de todo o Novo Testamento, foi a que deu mais trabalho, mas era a igreja onde mais os crentes tinham acesso aos dons espirituais. Você não ouve falar de dons espirituais em outras igrejas, mas o apóstolo Paulo fala ali de todos os dons espirituais, porque ali se manifestavam os dons espirituais, ou seja, era uma igreja que tinha acesso ao poder de Deus. Dom de língua, dom de profecia, dom de cura, dom de milagres, dom de maravilhas, e por aí vai. E o apóstolo Paulo, ele vai discorrendo sobre tudo isso, e quando ele fala dos dons, ele chega em 1 Coríntios 13, e fala do supremo dom, que é o dom do amor. Um dos textos mais lindos da Bíblia, 1 Coríntios 13, e aí ele fala da unidade da igreja, mostrando que a igreja é como um corpo humano, onde cada crente é um membro desse corpo, um pé, uma mão, um braço, um olho, uma orelha, e que ninguém pode dizer que não precisa do outro. O olho não pode dizer à mão que não precisa da mão porque não é olho, né? Então ele vai ensinando coisas importantes naquela igreja. Por quê? Porque a gente entende que ali havia conflitos, porque ali havia partidarismos, porque ali havia dificuldade entre os crentes em terem unidade, porque ali muitos pecados estavam relacionados às questões sexuais, porque, irmãos, os gregos que moravam em Corinto, eles eram os mais pervertidos sexualmente daquela época. Se você faz uma história da cidade de Corinto, você vai ver que havia lá um templo à deusa Diana, com mais de 2.000 prostitutas sexuais, que desciam ficavam num monte, desciam para a cidade, e havia orgia naquela cidade, ou lá no templo. Era um ambiente difícil, mas muitos estavam se convertendo a Jesus. E o apóstolo Paulo estava dizendo, ó, isso aqui tem que ficar no passado. Essa prática que você um dia viveu, você não pode viver mais. Irmãos, tinha lá gente envolvida com prostituição,
tinha lá gente envolvida com homossexualidade, porque na cultura grega, estuda um pouco da história dos gregos, na cultura dos gregos era muito natural a questão da homossexualidade, entre professor e aluno, entre soldados, havia. Só que quando as pessoas iam aceitando a Jesus, essas coisas tinham que ficar para trás, porque quando você aceita Cristo, você recebe uma nova vida, uma vida que foi estabelecida em Deus, dentro dos princípios de Deus. E aí nós não podemos cair no engano de viver uma vida errada, pensando que a gente está certo, quando na realidade nós não estamos. E aí o que eu quero falar com os irmãos aqui nessa noite, com base naquilo que o apóstolo Paulo estava ministrando nessa igreja, que hoje nós não podemos viver enganados dentro da igreja. Fala para o seu irmão aí, não viva enganado. Não viva enganado. Tem gente que pode estar enganado dentro da igreja. Pastor, é possível? É possível, irmãos. Quando é que nós estamos enganados dentro da igreja? Primeiro, a gente está enganado dentro da igreja quando a gente pensa que Deus se contenta em olhar para o nosso coração e se satisfazer em ver o nosso amor por Ele só dentro do nosso coração. Quando Deus se contenta em olhar para o nosso coração e ver o nosso amor por Ele só dentro do nosso coração. E Deus está satisfeito com isso. Deus não está satisfeito em ver amor por Ele só dentro do seu coração. Tem gente que diz assim: eu não preciso provar nada para ninguém, Deus conhece o meu coração. Eu ouço muito essa frase: Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu amo, Deus sabe que eu tenho amor por Ele. Irmãos, ok, então vamos fazer aqui um exercício mental. Quantos aqui conhecem a história de Abraão? Levanta a mão, bem alto, levanta a mão aí. Ok, vocês estão ligados, ninguém vai dormir aí, hein? Você vê alguém dormindo, cutuca aí, irmão. Uma pergunta, irmãos: Deus conhecia o coração de Abraão? Sim ou não? Ok, então se Ele conhecia o coração de Abraão, por que Ele mandou Abraão sacrificar Isaac? Deus já não sabia que Abraão o amava, que Abraão faria tudo o que ele pedisse? Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Se Ele conhece, Ele precisa então Ele precisa colocar alguma prova, né? Mas foi colocado uma prova ali. Não é porque Deus conhece o seu coração que Ele vai deixar você isento de provas. Não é porque Ele conhece o seu coração que Ele vai te isentar de provas. Tem muito crente enganado dentro da igreja: Deus conhece meu coração, né? Não, Deus conhece o seu coração, muito bem, mas isso não te isenta de provas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não se satisfaz em ver o seu amor por Ele guardadinho ali, todo bem acomodadinho, só dentro do seu coração. Porque o seu amor por Ele precisa ser prático. Vou repetir: o seu amor por Deus tem que ser prático. Ele tem que ser visto não somente por Deus, ele tem que ser visto pelas pessoas. Não é só Deus que tem que saber que você o ama, as pessoas que te conhecem também têm que saber. Amém? As pessoas que conhecem você precisam saber que você ama a Deus. E aí Deus faz o quê? Ele coloca uma prova para te dar a oportunidade de revelar o que Ele já conhece ao teu respeito. Ele sabe que você tem capacidade de passar por aquela prova. Então, quando você está passando por uma prova, não reclama, não diga que você não vai suportar. Sabe por quê? Porque Deus não vai te dar uma prova acima do que você aguenta. Ele conhece você, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe quem você é, Ele sabe que você não vai roer a corda. E eu digo uma coisa para você: quanto maior é a prova, maior é a confiança que Deus deposita na pessoa que está passando a prova. Deus não entrega provas grandes em quem Ele não deposita uma grande confiança. Então, se você está passando por uma prova grande, levanta a mão para o céu e glorifica. Por quê? Porque Deus tem uma grande confiança em você, irmão. Porque Deus tem uma grande confiança na sua fé. Porque Deus tem uma grande confiança no seu amor por Ele. Só sacrifica Isaac
quem é Abraão. Só sacrifica coisas preciosíssimas a Deus quem Deus conhece e sabe que tem condição de fazer isso. Porque o amor que só é conhecido aqui dentro e não é conhecido fora da nossa vida, ele não inspira ninguém, ele não motiva ninguém, ele não ensina ninguém, ele não serve de exemplo para ninguém. Então, quando eu digo que eu amo a Deus, se prepara. Deus vai te dar condições, oportunidades, situações para que você prove esse amor para as pessoas. Porque para Ele você não precisa provar nada. Ele sabe quem você é. Amém? Ele sabe quem você é. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Então, quando Deus Ele quer tornar público o que está dentro de você, Ele te dá responsabilidades, missões, desafios que você precisa fazer. Você precisa enfrentar essas situações e bater no peito e dizer: eu vou, através dessa situação, eu vou provar e vou mostrar a todos que Deus é Deus na minha vida. Eu vou mostrar a todos que Ele é o Senhor, que Ele é o meu Deus. Irmãos, o amor a Deus, ele precisa ser prático. Ele não pode ser um amor teórico, um amor que está só no nosso coração, que só Ele vê. Por exemplo, hoje é culto de mãos cheias. Esse carrinho de compras não está aqui à toa. No final do culto a gente vai trazer mantimentos e colocar aqui. Porque, irmãos, porque a gente dizer que ama e não faz nada para suprir a necessidade dos outros, a Bíblia diz que isso não é amor. Lá em 1 João 3,17 diz assim: se você tiver bens desse mundo e vendo o seu irmão necessitado, fechar o seu coração e não fizer nada, aonde está o amor de Deus em você? Aonde está o amor de Deus em você? Em outras palavras, ali a palavra de Deus está confrontando a gente com uma atitude prática de demonstrar o nosso amor a Deus, cuidando da necessidade do carente, do mais pobre, daquele que está mais necessitado. Então a igreja, ela precisa fazer isso. A igreja precisa ter essa atitude de amor para com Deus e para com as pessoas. Por isso que eu disse no início do nosso culto, que quando a gente ama a Deus e a gente ama o próximo, a gente cumpre a lei, por tabela. Nós somos cumpridores da lei, amém, irmãos? Mas debaixo do poder da graça. Nós somos cumpridores da lei porque o poder de Cristo Jesus, mediante a sua graça, está em nós hoje, nos dando a condição de cumprir, nos dando a condição de fazer. O Senhor te libertou para viver uma nova vida. Às vezes as pessoas estão enganadas na igreja porque estão vivendo um conceito de amor teórico, aonde elas simplesmente estão na igreja, mas na hora de sacrificar alguma coisa para agradar a Deus não sacrifica. Na hora de colocar a mão no bolso para fazer a vontade de Deus, não coloca, né? Pensa primeiro em si mesmo, pensa primeiro nos seus desejos, nas suas necessidades, mas não pensa em fazer a vontade de Deus. Irmãos, muitos pastores, muitos servos de Deus estão estudando a igreja moderna dos dias atuais em relação à sua identidade, em relação à sua relevância, em relação à sua missão, porque a igreja ela tem identidade, ela tem missão e ela tem que ter relevância aonde ela está. E muitos chegaram à conclusão de que existem três coisas que estão impedindo muitos crentes dentro da igreja de caminhar como igreja e de viver a identidade que a igreja deve ter, a missão que a igreja deve fazer e a relevância que ela deve desenvolver na sociedade onde ela está. Três coisas. Primeira coisa, o brilho, a sedução do secularismo material. O mundo secular está brilhando muito forte no coração de muita gente. As novas tecnologias, né? O mundo virtual, né? Tudo que é material, principalmente no coração dos jovens, né? Como que hoje o mundo secular ele tem um fascínio muito grande na vida de muitas pessoas. Segundo ponto, segunda situação que tem impedido a igreja de
de cumprir sua missão, de ser relevante, de viver o seu propósito, de ter uma identidade em Deus que transforma pessoas, é o automatismo religioso. Sabe aquela situação de você fazer as coisas no automático? Orar no automático, cantar no automático, pregar no automático. Sabe aquela situação de você ser um crente automático? Fazer as coisas no automático. Sabe o que acontece quando você vive um automatismo religioso? Você perde profundidade no seu relacionamento com Deus. Você se torna uma pessoa superficial. Aí o que acontece? As coisas profundas do Espírito, você começa a não ter acesso. Por quê? Porque você está no automático. Você é o crente que vem no automático, ora no automático, lê a Bíblia no automático, faz tudo no automático. E isso é um dos problemas, né, nos dias de hoje. A terceira situação são vamos dizer assim, são as falsas vertentes de cristianismo dentro do cristianismo. Sabe, as heresias, os ensinos, né, deturpados do Evangelho, que tem levado muito crente a ter um entendimento errado do que é ser cristão. Então, por exemplo, durante um bom tempo na igreja teve a teologia da prosperidade, sim ou não? Quem lembra a teologia da prosperidade? Ter dinheiro, né? Vamos lá, campanha para ter dinheiro, campanha para ser próspero, 200 passos para ficar rico, 50 passos para ser bem sucedido, e por aí vai. Enquanto a teologia da prosperidade ela tinha o objetivo de encher o bolso de dinheiro, agora surgiu uma nova teologia, que é a teologia da autoestima. Enquanto a teologia da prosperidade se preocupa em encher o bolso de dinheiro, a teologia da autoestima se preocupa em inflar o ego das pessoas, deixar as pessoas com o ego inflado. Sabe aquela pessoa que é egocêntrica? Então hoje, na visão de muitos teólogos, a igreja está com problema de ego. É aquela questão onde a pessoa ela vai para a igreja, mas pensando no que Deus tem que fazer por ela. Vai para a igreja, mas ela é o centro das suas atenções. A sua fé em Cristo, ela existe para buscar um propósito fundamental na sua vida, que é ser feliz. As pessoas querem ser felizes a todo custo. E essa teologia, ela está tirando do crente a visão de que a sua missão aqui não é ser feliz. A sua missão aqui é fazer Deus feliz. E com Deus feliz, Ele vai te fazer feliz. Amém, irmãos? Deus não quer que você fique preocupado em ser feliz. Deus quer que você se preocupe em fazer Ele feliz. Porque se Deus estiver feliz com você, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai fazer você uma pessoa feliz. Deus vai trabalhar por você. Deus vai trabalhar pela tua casa. Deus vai trabalhar pela tua família. Deus vai trabalhar para te abençoar. Mas nós temos que voltar a ter um coração de servo. Nós temos que voltar a ser servos, irmãos. Hoje tem muita gente na igreja que não quer ser servo, que só quer ser servido. Por isso a igreja não avança, por isso a igreja não cresce, porque nós vimos para a igreja já determinando o que a gente quer. Eu quero um louvor assim, eu quero uma pregação assim. Se eu chegar lá, o irmão tem que pegar na minha mão assim, e aí o culto tem que terminar assim. A gente vai para a igreja já determinando tudo que a gente quer. Aí Deus não pode ser Deus, Deus não pode passar um pouquinho mais do horário, o louvor não pode ser diferente. Se alguma coisa fugir daquilo que eu gosto, o culto não foi bom. Por quê? Porque o culto, ele tem que ser para me agradar. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você está totalmente enganado ou enganada se você pensa assim. Porque o culto tem que agradar a Deus. Nós estamos aqui para agradar o Senhor e não para sermos agradados. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, tudo que eu fizer aqui tem que ser para a tua honra, tem que ser para a tua glória. Quem tem que ficar feliz aqui hoje é o Senhor. Deus está feliz contigo, irmão. Deus está feliz com a maneira como você tem adorado, como você tem cultuado. Às vezes nós estamos enganados dentro da igreja. Por quê? Porque nós achamos que eu não preciso provar nada para ninguém, Deus sabe que eu amo. Irmão, tem muita coisa que você precisa fazer
para que as pessoas vejam que verdadeiramente você ama a Deus. E fazer sem reclamar, fazer sem fazer bico. Eu vou fazer, né? Não é assim que Deus quer. Deus quer que você faça com alegria. Vai orar, ora com alegria. Vai trazer um dízimo, traga com alegria. Vai cantar, canta com alegria. Vai entregar um alimento, entrega com alegria. Irmãos, porque o Senhor é digno de tudo que nós fizemos e fizemos com alegria para a glória dele, amém? Irmãos, o culto não é para nós, o culto é para Deus. Tem muita gente que está enganada dentro da igreja porque confunde a aprovação de Deus com ser usado por Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, querido: você pode ser usado por Deus e não estar aprovado por Deus, amém? Essa igreja aqui, o pessoal nadava nos dons, tinha dom de tudo ali, irmãos, mas Deus não estava aprovando ali muita gente com dom espiritual estava sendo reprovado por Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para você: se você abrir sua Bíblia em Mateus 7, de 22 a 23, você vai ver assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não curamos, não fizemos sinais e maravilhas. E o Senhor abertamente vos dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Irmãos, eu saber usar bem, fazer um bom exercício do dom que me foi dado, não significa que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu posso pregar bem e estar em pecado, sim ou não, irmãos? Posso cantar bem e estar em pecado. Posso ser usado no dom de curar pessoas e estar em pecado. Por que, irmãos? Porque o dom Deus não tira, ele é irrevogável. É irrevogável. Deus deu, está dado. Deus deu, está dado. O problema de muita gente é assim: eu estou sendo usado por Deus, Deus está me usando mesmo eu fazendo isso, então eu vou continuar. Aí o que a pessoa lá, ela está se sentindo usada por Deus, não caiu o céu na minha cabeça, não caiu um raio, aí a pessoa continua pecando, conscientemente pecando. Por quê? Porque está se sentindo usado por Deus. Isso tem acontecido em muitos lugares, irmãos. Tem acontecido em muitos lugares. Esses dias eu falei, falei com o Lourenço, já falei com algumas outras pessoas aqui na igreja. Hoje eu sou um pastor doutrinário. Pastor, qual que é a ênfase da igreja hoje? Doutrina. Eu tenho 19 anos de pastor nessa igreja, mas eu devo ter 21 anos mais ou menos de vida pastoral. O meu ministério já passou por várias ênfases, irmãos. ênfase do louvor. O que os meninos fizeram aqui, fiz muito isso, ministrar louvor, banda, aí aquela euforia dos dons, busca pelo poder, e ora, em monte. Quantas a gente foi em monte, e vai em monte, e cai no Espírito, a unção desce e tal, e o fogo, maravilhoso, irmãos. Tudo isso a gente tem que buscar, e tem que continuar buscando. Aí louvor, evangelismo. Mas hoje eu vejo que a igreja tem uma necessidade muito grande de ser doutrinada. Por quê? Porque os crentes, tem muito crente aéreo, irmãos. Tem muito crente que está, é tanta doutrina errada, são tantas vozes que vêm, que as pessoas estão sem saber para onde elas vão. Hoje está precisando um crente ter o pé firmado na palavra. Porque, irmãos, porque hoje está muito insosso a doutrina no meio evangélico, em muitos lugares ela está muito vazia. Deus quer que a gente se volte para a palavra. Tem muita gente vivendo no engano dentro da igreja. Sou usado, então eu estou aprovado. Não, você pode ser usado,
Mas se você está pecando conscientemente, se você não está fazendo a vontade de Deus, você não está aprovado. Porque ser usado é uma coisa, ser aprovado é outra. Ser usado muitas vezes depende simplesmente de você saber usar bem os seus dons, ou a sua capacidade, a capacidade que Deus te deu. Mas ser aprovado é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus às vezes dói. Sim ou não, irmãos? Doeu para Jesus. Quando ele teve que ir para a cruz, falou no Getsemane ali, irmãos, a hora que ele se viu lá na cruz, cravo nas mãos, todo furado, coroa de espinhos. Irmãos, doeu. A carne sentiu. Uma noite inteira de oração, só para fazer a vontade de Deus. O que os irmãos acham que era mais fácil para Jesus? Expulsar um demônio, uma legião de demônio, ou passar por toda aquela noite no Getsemane em agonia, só para fazer a vontade de Deus? O que os irmãos acham que era mais difícil? Expulsar demônio, ou fazer a vontade de Deus? Quando fazer a vontade de Deus dói. Quando fazer a vontade de Deus coloca você numa situação em que você vai perder, em que você vai passar por situações em que vai doer na sua carne. Irmãos, muitas vezes fazer a vontade de Deus é a situação mais difícil da nossa vida, mas nós temos que fazer, porque Deus é Deus, Ele nos salvou para isso. A gente tem que chegar até o fim e de cabeça erguida. Não expulsei um demôniozinho nessa terra, mas eu fiz a vontade de Deus. Acabou. Você vai entrar na glória. Porque não é pela quantidade de demônios que você expulsa que você entra no céu, é pela capacidade de você ser obediente ao Senhor. O que vai te justificar no último dia não é o exercício correto dos seus dons, mas é a sua obediência à palavra. Quem obedece, entra. Quem não obedece, fica de fora. Simples assim, irmãos, simples assim. Eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes estão enganadas dentro da igreja, porque pensam que só orar e jejuar, Deus vai agir. Não, às vezes você vai jejuar, você vai orar, e Deus não vai agir. Como aconteceu em Isaías, capítulo 58, Deus chama o profeta Isaías e diz: clama em alta voz, com uma trombeta, e anuncia para o meu povo os seus pecados, porque o meu povo está jejuando, meu povo está orando, meu povo está clamando a mim, como alguém que tem prazer em buscar a minha face, porém, eles jejuam para entrar em contendas, em debates, para ferir um ao outro com um punho iníquo. Eles fecham a porta da sua casa aos que são da sua parentela. O nu eles não cobrem, o faminto eles não alimentam. Então diga para o meu povo: não é esse o jejum que eu escolhi. Porventura não é que você alimente o faminto, que você cubra o nu, que você abra a porta para aquele que é da sua parentela? E se você fizer isso, aí sim a sua luz nascerá nas trevas. Você clamará e eu direi: eis-me aqui. Você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Ali naquele momento Deus corrige o povo, porque o povo estava dando a Deus jejum e oração, só que fora do templo eles estavam brigando em casa, se ferindo, se machucando. Havia hipocrisia, havia contenda, havia discórdia, havia egoísmo. E aí Deus manda a palavra profética através do profeta, dizendo: fala para o meu povo que eu conheço o meu povo. Deus usou o profeta para revelar a vida do povo para o próprio povo. E eu quero dizer para você, querido, Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem nós somos quando nós temos a oportunidade de falar bem ou mal da nossa igreja. Deus sabe quem nós somos quando nós temos a oportunidade de agir com respeito ou com desrespeito para com a nossa esposa, para com os nossos pais dentro da nossa casa. Deus sabe quem nós somos quando nós temos a oportunidade, irmãos, de brigar ou não brigar no trânsito. Deus sabe, irmãos, quem nós somos quando nós estamos diante de uma tela de computador de noite, quando ninguém está vendo e a pornografia está ali naquela tela. Deus sabe quem nós somos quando nós temos a oportunidade de ver ou de não ver o que não deve.
Deus sabe quem nós somos. Quando ninguém nos vê, Ele nos vê. E Deus, Ele revela, Ele usa a palavra profética para mostrar para cada um de nós que Ele sabe quem a gente é, para que Ele possa nos corrigir e nos conduzir aonde Ele quer que nós cheguemos. Então jejuar e orar naquele momento não era suficiente, era necessário se arrepender dos pecados e obedecer a Deus. Então jejum, oração é poderoso quando junto tem obediência. Você está obedecendo a Deus, está fazendo a vontade de Deus, então jejua e ora, aí Deus vai agir em nome de Jesus. Deus vai operar em nome de Jesus. Mas não se conforme com uma vida de fé dentro do templo, sem uma vida de obediência fora do templo. Porque Deus vê as duas coisas. Deus vê o que você faz aqui, mas Deus vê o que você faz lá. Amém, irmão? Fala para o seu irmão aí, Deus te vê, irmão. Deus te vê, Deus nos vê, né? Irmãos, muitas vezes estamos enganados dentro da igreja, quando achamos que para crescer na fé, a gente só precisa se colocar debaixo da graça. E eu quero dizer para você, querido, a graça é uma bênção, mas ela somente não vai te fazer crescer. A graça é o acesso às bênçãos de Deus, ao reino de Deus. Deus te salva por graça, ou seja, Ele não olha para o teu mérito, Ele não olha para o que você merece, Ele te salva sem merecimento. Isso é graça. A graça é a resposta à sua fé no sacrifício de Jesus. Eu acreditei que Jesus morreu por mim e que o sangue dele me purifica dos meus pecados, então eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Entra a graça de Deus na minha vida, entra a salvação de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Mas só estar debaixo da graça não vai me fazer crescer. A graça não te dá acesso apenas ao reino de Deus, às bênçãos de Deus. A graça te dá acesso a uma nova identidade em Cristo. E essa identidade, ela tem virtudes, princípios e valores que você precisa viver. Porque hoje nós vemos muita gente banalizando a graça. Tipo assim, estou debaixo da graça, não preciso me esforçar tanto, porque se eu ficar orando muito, se eu ficar fazendo tudo certinho, eu estou buscando uma justiça própria, porque na realidade eu estou debaixo da graça. E aí essa conversa vai levando o crente a uma acomodação espiritual, onde ele fica negligente em obedecer, em se santificar, em se consagrar a Deus, em ser fiel a Deus. Essa semana que passou, irmãos, eu nunca pensei tanto sobre fidelidade. Fidelidade é uma coisa que nós não podemos deixar de lado, irmãos. Uma das, vamos dizer assim, dos princípios do caráter de Deus, que Deus tem mais alta conta na nossa relação com Ele, é a nossa fidelidade. Por exemplo, se você vai lá em Tiago, capítulo 1 Timóteo 4:10, diz assim: porque para isso trabalhamos e somos injuriados, porque esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Em outras palavras, pela graça todos são salvos, mas Deus cuida de uma maneira especial dos fiéis. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem muito salvo, que é salvo, mas não é 100% fiel a Deus. E tem salvo que é salvo e é fiel. Deus olha com carinho para quem age com fidelidade, irmãos. Deus cuida de todo mundo que Ele salvou, mas o fiel, quero dizer para você, vale a pena ser fiel a Deus, irmão. Se você vai lá na parábola dos talentos, um recebeu 5, amém? Todos estão me acompanhando aí? Outro recebeu 2, e um recebeu 1. O que recebeu 5 trabalhou e conquistou mais. O que recebeu 2 trabalhou e conquistou mais. O que recebeu 1, ele enterrou o seu talento, sim ou não? Para os 2 que multiplicaram seus talentos, o Senhor disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Só que aquele que enterrou o talento,
A palavra para ele foi dura: servo inútil, pegai o talento dele e dai o que tem? 10. E jogai-o aonde há choro, jogai fora onde há choro e ranger de dentes. É duro isso daí, irmãos. Mas a fidelidade, ela está muitas vezes atrelada até a nossa própria condição de estarmos salvos. A nossa fidelidade testifica da nossa salvação. Quem é fiel é promovido do pouco para o muito. Quem quer ser promovido do pouco para o muito? Seja fiel. Seja fiel. A gente se engana quando a gente pensa que o dinheiro que está na nossa mão é nosso. O dinheiro que está na tua mão não é seu. De quem que é, irmãos? É de Deus. Só que ele é tão bonzinho que ele deixa 9 partes com você e pede uma só. Porque, irmãos, existe um princípio na Bíblia que se chama o princípio da mordomia. Se você vai lá em Lucas 12, 42 em diante, você vai encontrar lá a palavra do mordomo fiel. Que o Senhor é como alguém que tem uma propriedade, uma herdade, e ele entregou a um mordomo e disse: toma conta, alimenta os seus conservos, e um dia eu vou voltar. Se aquele mordomo fizer certinho, como o Senhor falou, quando ele voltar é só vitória. Agora é só vitória, que nem a Damares canta, né? Só vitória, só vitória. Mas se ele voltar e encontrar aquele mordomo infiel, espancando os seus conservos, aí eu gosto dessa parte, diz assim: comendo, bebendo e embriagando-se com os ímpios. O Senhor, ele vai, vamos dizer assim, aquele mordomo ele vai perder a sua posição de mordomo diante do Senhor. Eu quero perguntar para você: você está preocupado em permanecer com o Senhor até o fim? Quem está preocupado? Não olhe para as coisas que Deus te dá como se fossem suas, somente suas. Entenda que é mordomia, né? Mordomia, você tem que fazer mordomia do seu dinheiro, você tem que fazer mordomia do seu tempo, você tem que fazer mordomia dos seus dons, dos seus talentos. Ou seja, você não pode enterrar nesse mundo o que Deus te deu para a glória dele. O que é enterrar no mundo? É você pegar tudo que Deus te deu e você enfiar tudo nesse mundo pensando só em você. O que Deus te deu é para a glória dele, é para você usar para a glória dele. Deus quer que o princípio da fidelidade seja exercido na nossa vida para que a gente possa crescer, irmãos. Só a graça, estar debaixo da graça, sem exercitar fidelidade, santidade, obediência, não vai te fazer crescer. Você acredita que uma pessoa, ela cresce espiritualmente permanecendo só errando? Vou só errar, porque eu estou debaixo da graça. Vou só errar, vou só fazer o que é errado. É assim que a gente cresce, irmãos? Não é. Deus me salvou, então eu vou viver para a glória dele. Se ele quer que eu seja fiel, serei. Se ele quer que eu obedeça, eu obedecerei. Se ele quer que eu seja santo, eu serei. Porque se a graça fizesse tudo sozinho na nossa vida, o Senhor não ia pedir para a gente renunciar a nós mesmos, sim ou não? Que ele quer vir após mim, negue-se, renuncie, né? Essa responsabilidade não é de Deus, ela é nossa. Ela é nossa, ela é minha, ela é sua. Nós precisamos fazer por amor a Deus. Por amor a Deus. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra no teu coração. Quem ama, avisa. Quem avisa, amigo. Quem já ouviu essa frase? Quem avisa, amigo é. A minha função hoje é avisar você, querido, né? Eu estou te avisando dos problemas desse tempo, das dificuldades que nós estamos passando como igreja. Eu estou te avisando. Se você vai levar a sério o aviso, é contigo. Aí cabe a você, né? Eu não estou aqui para forçar ninguém a nada. Eu não estou aqui para forçar ninguém a ser dizimista. Eu não estou aqui para forçar ninguém a fazer nenhum sacrifício por Deus. A minha função não é essa. A minha função é alertar você e ensinar você sobre a vontade de Deus. Se você pegar e colocar isso no seu coração e agir
Deus também vai agir por você. E Deus vai agir com você. Deus não age se você não agir. Para Deus agir, você tem que agir. Haja e Deus vai agir com você. Amém? Fique em pé nesse momento. Bom, estou terminando às 8 horas, hein? Louvado seja Deus. Nesse momento nós vamos para a parte da oração intercessória. E eu quero que você